Louvado seja Deus. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Josué, no capítulo 24. Nós vamos meditar aqui nesse capítulo 24 de Josué por uma questão. Esse ano de 2022, a Igreja Cristã da Família, todos os anos, nós recebemos uma direção para o ano. O nosso ano de 2022 tem uma direção e está relacionado com a mensagem de hoje, que é: eu e minha casa, eu e minha família serviremos ao Senhor. É Josué 24, verso 15. Então, você vai ouvir durante o ano mensagens nesta igreja, nas nossas outras igrejas. A Igreja Cristã da Família, nós estamos aqui no bairro da Penha, mas nós também estamos na Ponte Rasa, nós também estamos em Guaianazes, nós também estamos no Anália Franco, e são 52 localidades. E em cada igreja dessa estarão ministrando em cima deste foco. É o foco do ano. Eu e minha família serviremos ao Senhor. E isso tem muito a ver comigo e com você, porque o nosso foco é posicionamento. E essa passagem traz um posicionamento. O nosso tema de hoje é esse: se posicionar, tomar uma posição, eu e você. Então, para isso, quero que você abra aí Josué 24, eu vou ler aqui a passagem toda com você. Então, Josué 24, a partir do verso 1, diz assim: então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Verso 2: Josué disse ao povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates. Eu estou lendo aqui uma versão da NVI, tá bom? E conduzi por toda a Canaã e lhe dei muitos descendentes. Dei a Isaque, e a Isaque deu Jacó, e Jacó a Esaú. A Esaú dei os montes de Seir, mas a Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri os egípcios com pragas, com os quais os castiguei, e depois tirei vocês de lá. Você conhece essa história? Está entendendo o que Josué está falando? Ele está fazendo uma retrospectiva do que tinha acontecido até então. Verso 6: então enviei Moisés e Arão. 6: quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios os perseguiram com carros de guerra e os seus cavaleiros até o mar vermelho. Verso 7: mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios, fiz voltar o mar sobre eles e os encobri. Vocês viram com seus próprios olhos que eu fiz com os egípcios. Depois disso vocês vieram do deserto por longo tempo. Eu os trouxe para a terra dos amorreus, que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar uma maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir a Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez, e eu os livrei das mãos dele. Então Deus está lembrando toda a história, desde Abraão até Josué. Aí o verso 11: depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Todos esses povos que estavam em Canaã lutaram contra Israel. E aí, mas eu entreguei todos eles nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los diante de vocês,
como fiz aos 2 reis amorreus. Não foram espada e o arco que lhes deram a vitória. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Nela vocês moram agora e comem de vinhas e olivais que vocês não plantaram. Agora temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates, no Egito, e sirvam ao Senhor. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês irão servir: se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, que é onde vocês estão morando. Mas eu e minha família, nós serviremos ao Senhor. Josué é um grande líder. Josué substituiu Moisés. Josué, ele está no final da vida. Esse discurso todo que ele leu aqui é um discurso um pouquinho antes dele morrer. Ele reuniu todo mundo e ele precisou fazer uma coisa que Moisés já tinha feito. Moisés, antes de entrar na terra, antes do povo entrar na terra, Moisés não entra. Ele reúne o povo e ele lembra o povo lá em Deuteronômio o seguinte: olha, você deve se lembrar do Deus que tirou você da terra do Egito. Vamos lembrar que esse povo rodou 40 anos no deserto. Uma geração inteira morreu no deserto. E uma geração inteira nasceu no deserto. Essa geração que nasce no deserto não sabia, não viveu, não atravessou o Mar Vermelho. E aí Moisés precisa trazer esse discurso para que eles se lembrem quem é Deus. Ok. Josué, no final da vida dele, faz a mesma coisa. Deixa eu lembrar vocês quem é Deus. E aí ele conta toda essa passagem aqui. E aí ele faz essa declaração, que ele diz o seguinte: eu não sei o que é que vocês querem. Eu não sei quais são os deuses que vocês vão seguir. Mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. O que ele está dizendo é, só Josué podia dizer isso, porque ele tinha a casa dele em ordem. Ninguém pode dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, se você não tem a sua casa em ordem. O máximo você pode servir ao Senhor, a sua casa não. Mas Josué podia falar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque ele era líder do povo, ele era líder da casa dele. Quantos estão entendendo? Amém. Você quer que a sua casa sirva ao Senhor? Então lidere a sua casa. Amém? E aí ele está conversando com o povo e ele apresenta 3 caminhos. Ele apresenta 2 caminhos que ele diz para o povo, e o terceiro caminho ele fala, vocês podem escolher esses 2, mas eu vou escolher o terceiro. E ele escolhe o terceiro. A quem nós vamos servir? E a questão com esse povo de Israel aqui é o seguinte: vira e mexe, esse povo, eles não sabem a qual Deus eles devem servir. Foi assim com Moisés e está sendo agora com Josué. E se você ler a sequência dos livros, e se você ler a sequência da história bíblica, você vai ver o que é que aconteceu no livro de Juízes. Porque esse povo não sabia a que Deus eles serviam. Então essa coisa vem sempre à tona na vida deles. É uma questão recorrente, é uma questão que sempre voltava. Por que essa dificuldade de entender? Por que essas coisas sempre voltam? Tem alguma coisa aí na sua vida que fica voltando? Coisas que já deveriam ter sido resolvidas, mas voltam. Coisas que você já deveria ter vencido, mas voltam. Conversas que já deveriam ter sido esquecidas, mas voltam. É igual esse povo aqui. Quem é casado sabe, tem certas conversas que deveriam ter ficado lá atrás e não trazer conversas para agora, porque a gente resolve coisas
e a gente segue em frente, sim ou não? Se você é casado, você está entendendo o que eu estou falando. Certas conversas, certas situações devem ficar no passado. Foram resolvidas no passado, acabou. Porque se toda vez que a gente tiver um embate, nós trouxermos coisas do passado que já foram conversadas, vai dar problema. E o povo está aqui procurando uma razão de novo para saber quem eles deveriam seguir. Por que Josué também reúne esse povo dessa maneira? Porque Josué conhecia o povo. O povo estava seguindo ou o primeiro caminho ou o segundo caminho. Essa história de ter Deus como único, isso é tão sério que até hoje os judeus, eles têm um versículo que é Deuteronômio 6,4, que é: o Senhor é o nosso Deus e Ele é único Deus e único Senhor. Eles respondem Ele responde isso até hoje, para que eles não tenham o problema que eles tiveram no passado. Então eles ficam repetindo, é uma shema dos judeus: Deus, Ele é único e Ele é único Senhor, não tem outro, para que eles nunca mais se esqueçam quem é Deus. E aí eu estou dizendo que Josué apresentou dois caminhos para o povo, que eles estavam seguindo. Que caminhos são esses? O que é que o povo estava adorando? De que deuses Josué está falando? Ele diz no 14: servi aos deuses dos vossos pais que estavam da além do rio Eufrates. O que isso significa? Ele está dizendo para o povo o seguinte: olha, vocês estão seguindo deuses do tempo dos seus pais, do tempo de Abraão. Abraão, ele sai de um lugar chamado Ur dos Caldeus. A região da Caldeia é uma região idólatra, cheia de ídolos. E aquele povo, depois de tanto tempo, ainda adorava os deuses do tempo de Abraão, antes dele ser chamado por Deus. Por isso que ele faz a referência aqui a Abraão. Então ele diz: olha, vocês estão seguindo deuses da além do rio, ou seja, do passado. Vocês estão seguindo deuses de agora. Vocês estão seguindo os deuses dos amorreus, dos cananeus. Eles estavam em Canaã. E o povo estava adorando os deuses da terra. O que isso significa? Que uma parte do povo adorava o passado, uma parte do povo adorava o presente. Onde eles estavam? Em Canaã. Quem eles estavam adorando? O Deus dos amorreus, o Deus dos cananeus. Por isso Josué precisa dizer: olha, vocês estão seguindo os deuses antigos, os deuses desses dias, mas eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor, o Deus vivo. Escolhei hoje a quem vocês querem servir: o passado, o presente ou ao Deus vivo. É por isso que Josué, ele faz essa pergunta. Então Josué, ele toma uma posição. A posição de Josué: eu não vivo do passado, eu não me dobro ao presente, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei se você está preso a alguma coisa do passado, alguma coisa que incomoda, não sai da sua vida, mas está lá no passado. Eu não sei se você se dobrou aos deuses de hoje, que não deveria, mas nós estamos presos aos deuses e aos ídolos de hoje. Mas nós queremos ter uma postura como Josué teve, e esse ano de 2022 é para isso, para que eu e você tomemos posição. Esse ano você precisa tomar uma posição em relação à sua casa, colocar a sua casa em ordem, colocar a minha casa em ordem. Esse ano você precisa tomar uma posição a respeito da sua vida financeira. Ela não pode ser essa bagunça. Esse ano você precisa tomar uma posição em relação ao seu casamento. Isso não existe, isso não é um casamento. Você precisa tomar uma posição.
Eu preciso tomar uma posição em relação aos meus filhos. Eu não posso deixar os meus filhos sem educação. Eu não posso deixar os meus filhos fazer o que eles quiserem. Eu preciso tomar uma posição. Eu não posso continuar com a minha vida espiritual do jeito que ela está. Eu preciso tomar uma posição. Eu preciso ler a palavra. Eu preciso ter paixão pelas escrituras. Eu preciso ter paixão pela oração. Você precisa tomar uma posição. Você precisa tomar uma posição em relação a essa igreja. Até quando você vai ser um simpatizante? Que agora a gente tem uma nova classificação, nós temos simpatizantes do Evangelho. Não tem problema nenhum, você pode ficar aqui, a gente não tem problema com simpatizante. Mas o nosso desejo é que você desça as águas. Nosso desejo é que você cresça na fé, que você conheça esse Deus de quem nós estamos falando, de quem Josué está falando. Esse ano é um tempo de tomar posição em relação à nossa saúde. Se a gente continuar desse jeito, a gente não vai viver muito. É tempo de tomar uma posição. Amém? Você está preparado? Você quer tomar uma posição? Porque para tomar uma posição vai exigir de você uma atitude. Porque falar que quer é uma coisa. Eu preciso entender quem são os deuses, quem eu estou servindo. Se são os deuses do passado, se são os deuses de hoje, ou se eu quero me posicionar diante de Deus. Meu papel aqui é que você tome uma posição com Cristo. Meu papel aqui é que você tome uma posição para que você arrume a sua casa, a sua vida, seu casamento, seus filhos, sua saúde, para que a gente caminhe junto, para que a gente chegue no céu. Irmãos, toda sinceridade, eu gostaria de ver todos no céu. Eu queria muito, muito, muito que a gente se encontrasse no céu. Eu não sei como isso vai acontecer, não sei, não me pergunta, não sei. Como é que vai ser? Não sei. Você vai conhecer? Não sei. Queria ver você lá. Vocês querem me ver lá? Sim. Tá bom. Só eu quero ver você lá. Não. Queremos nos ver no céu. E nós teremos esse tempo. E nós teremos isso se caminharmos com Cristo. Simples assim. Então, o posicionamento é: você pode, como povo, ficar olhando para o passado, os deuses do passado, os ídolos do passado. Mas eu preciso te alertar aqui que a Bíblia, o que ela diz a respeito daquelas pessoas que recuam, o que a Bíblia diz a respeito das pessoas que olham para trás, a respeito das pessoas que estão não olhando para frente, mas olhando para trás. Vou ler para você aqui Hebreus 10, 38, que diz: mas o justo viverá pela fé. Amém? A gente adora essa primeira parte do versículo. Qual é a segunda parte? Que é difícil de falar. E se ele recuar, a minha alma não tem o que nele? Então, para Deus, aqueles que ficam olhando para trás, aqueles que ficam não caminhando e não entendendo o que é que Ele tem para nós, que está na frente, Deus não tem prazer nele. Também em Lucas 9, 62, aquele que lança a mão do arado e olha para trás, ele não é apto para o reino de Deus. Então, o que está atrás precisa ficar atrás. Eu não posso voltar. A partir do momento que Cristo te chamar, caminhe para frente. A partir do momento que Deus te chamar, caminhe para frente. Como está escrito em Filipenses 3, versos 13 e 14: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, que é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
Você foi chamado para andar para frente. Dê os seus passos para frente. Acontece que algumas vezes você dá um passo para frente, mas você dá 2 para trás. Você melhora uma coisa na sua vida, mas depois você relaxa e dá 3 para trás. Se posicione esse ano para só dar passos para frente, para você melhorar sempre. Eu e você precisamos melhorar sempre. Nós estamos amadurecendo, nós precisamos melhorar. A pior coisa que tem é uma pessoa velha que não melhora. Eu vou amadurecendo, eu preciso ser melhor do que eu fui quando eu tinha 20, quando eu tinha 25, quando eu tinha 30, quando eu tinha 40. Eu preciso ser melhor. Estou caminhando para frente. Mas parece que algumas vezes você conhece pessoas que quanto mais a pessoa envelhece, mais ela piora. Mais ela piora. Eu preciso andar para frente. Eu preciso esquecer as coisas que ficaram para trás. E o que Josué está falando para o povo é: ei, para de olhar para trás, olha para frente. Esquece os deuses do passado. Não tem nada para você. Nós já estamos entrando aqui na terra. Aliás, o tempo que ele está falando aqui, já se passaram 25 anos dentro de Canaã. E o povo ainda estava embaraçado com coisas que estavam lá no tempo de Abraão. Então eu preciso caminhar para frente. E se você quer andar com Deus e servir a Cristo, você precisa avançar. Não volte para o Egito, não volte para trás, não desista do seu casamento, não desista da sua igreja, não desista dos seus filhos, não desista da sua carreira, não desista da sua fé. Porque agora eu ando com Deus e com o Todo-Poderoso, a gente só anda para frente, gente. Tome uma posição diante do Senhor. Irmãos, quem olha para trás não consegue enxergar as coisas novas. Quem fica olhando o retrovisor não consegue contemplar o que Deus está fazendo. Deus está fazendo muita coisa nova. Deus está fazendo, nós estamos vivendo a plenitude dos tempos. Plenitude. Nunca nós tivemos tanta facilidade com o Evangelho como nos dias atuais. Mas se a gente estiver olhando para trás, nós não vamos enxergar essa oportunidade que Deus está nos dando. Isaías 43:19 diz: eis que faço uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura você não percebe? Eis, porém, um caminho no deserto e rios no ermo. Isaías está dando aqui uma profecia. É o tempo babilônico. Eles estavam sem esperança. E Isaías vai dizer: ei, presta atenção. Eu sou Deus, eu estou fazendo uma coisa nova. Por isso, em nome de Jesus, nessa manhã, se posicione, largue o seu passado para trás e olhe para frente. Deus tem coisa nova para você. Deus tem coisa nova para você. Não tenha medo do novo. Não tenha medo de escrever uma nova história. Não tenha medo. Deixe esse passado para trás. Deixe os ídolos para trás. Então Josué está dizendo: quem vocês vão escolher? Os deuses do passado, que é esse que eu falei agora. Vocês vão continuar vivendo com os deuses de agora, os deuses dos amorreus? O que isso quer dizer, os deuses de agora? Eles estavam habitando em Canaã e eles estavam assimilando a cultura de Canaã. Assimilar a cultura é trazer tudo que tinha na terra para dentro deles. E isso é muito complicado. O que as escrituras dizem a respeito de trazer a cultura do mundo para dentro? A Bíblia é muito clara. 1 João 2, verso 15. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. João 17,14. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Deixa eu te falar uma coisa: quando a gente adora os deuses de hoje, que é o que eles estavam fazendo lá, é assimilar essa cultura.
A igreja, ela não é uma bolha. Amém? Nós não somos uma bolha. Nós estamos aqui hoje, mas nós vamos sair daqui, nós vamos para a nossa casa, amanhã nós vamos acordar cedo, nós vamos trabalhar, nós vamos lidar com outras pessoas, sim ou não? Você não está numa bolha, você está nesse mundo, mas você não é desse mundo. Mas você está aqui, você não é um alienado. E o que eu quero que você entenda é o seguinte, que a igreja, ela precisa atuar na cultura de hoje, mas ela não será culturada pela cultura, e aí nós fazemos o que todo mundo faz, e a gente não influenciar essa cultura. Não sei se você está entendendo. Porque nós somos altamente influenciados. A roupa que você está vestindo, provavelmente, você viu numa novela, você viu numa propaganda, você viu numa atriz que você gosta. Você é altamente influenciado pela cultura desses dias. O carro que você tem, de repente, é de alguém que você gosta demais. Você é altamente influenciado. É a cultura. E não tem nenhum problema. Você pode estar andando e conectado com essa cultura, desde que a sua ética cristã, ela seja tão forte, que você é capaz de andar nesse ambiente de cultura e dizer: o Senhor é Deus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí não tem problema nenhum você estar nos lugares. Quando é o problema? Quando a cultura, eu não transformo a cultura, ela me transforma. Isso é muito complicado. Eu preciso te dizer uma coisa, que a tecnologia de hoje, a facilidade que nós temos hoje, a cultura que temos hoje, nós não precisamos aceitar todos os pratos que nos servem. Eu não preciso aceitar. Você pode dizer não. O controle da TV está na sua mão. O controle do seu computador está na sua mão. A decisão a respeito de algumas coisas está em você. Você pode dizer não. É por isso que eu não tenho medo da esquerda. Não tenho medo. Com toda a pauta identitária que eles têm, não tenho medo da esquerda, porque Deus é maior. Eu também não tenho medo da direita, extrema direita, que tem também uma coisa que é muito ruim: a falta de empatia com aquele que sofre. Uma visão a respeito de meritocracia e uma visão que abandona o pobre. Essa é a direita. Então a gente tem um problema na esquerda e a gente tem um problema na direita. Estou falando de política. Qual é o nosso posicionamento? Como cristão, eu fico com o alto, nem com a direita e nem com a esquerda, porque a palavra de Deus, ela é suficiente. O que a palavra de Deus vai falar para mim a respeito dos pobres? Eu não preciso da esquerda para me dizer o que eu devo fazer com o pobre. A Bíblia já fala. Jesus andou com os pobres. Jesus, ele alimentou os pobres. A Bíblia está cheia de exemplos que nós devemos cuidar dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. Sim ou não? Eu não preciso de uma ideologia humana para dizer o que eu vou fazer. A Bíblia já diz o que eu tenho que fazer. Amém? Isso não é ser de esquerda, isso é ser bíblico. Órfão, viúva e estrangeiro. Eu também não preciso da direita para ele dizer que os meus valores de família, a Bíblia já fala. Deus inventou o casamento. Não foi a direita que disse: olha, o casamento é... Foi Deus que disse. Então você não precisa ter medo da direita, você não precisa ter medo da esquerda. Você precisa ser bíblico. Você precisa conhecer isso aqui. Eu não preciso comer todo o prato que me dão. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estava assistindo um noticiário essa semana. Aí estava lá assistindo o noticiário, de repente entrou uma notícia assim. Era um bolsão de emprego. Esqueci o nome.
Alguma coisa assim. Era um mutirão, lembrei, um mutirão de emprego para pessoas trans. Como assim? Um mutirão de emprego para pessoas trans? Nós vamos ter um mutirão de emprego para pessoas héteros? Nós teremos um mutirão de emprego para pessoas brancas? Nós teremos um mutirão de emprego para pessoas negras? Nós teremos um mutirão de emprego para pessoas índias? Mutirão de emprego é mutirão de... Pronto! Mas aí criou-se um dia mundial trans, e aí estava tendo uma ação para os trans. São os pratos de hoje. Desliguei, na hora, desliguei, você vai ver que eu sou da década de 80. Década de 80 a gente ia lá no seletor e fazia assim, clé. Não fica rindo não que vocês tiveram TV de tubo, que eu sei. Tem gente que trocou a TV de tubo o ano passado, que eu sei. Mas não foi assim, eu desliguei o controle. Então eu desliguei, porque aquela notícia não me interessa. Eu não entendo assim. A gente não precisa de leis para ficar defendendo X, Y, Z, QIA+. Não precisa. Todo cidadão no Brasil já tem uma lei que o protege. Constituição brasileira. Todos. Eu e você. Ah, mas os homens, mas o tribunal, isso é outra história. A lei existe. Leia a Constituição brasileira. Tem muita coisa contemplada ali, a gente não precisava fazer nada disso. Mas existe um prato, nos dias de hoje, que está sendo servido, e que eu e você somos obrigados a comer. Agora, eu posso dizer para você, você pode não comer. Você pode rejeitar. Você precisa se posicionar. Agora, eu me posiciono de que maneira? Eu parto de uma ética cristã, eu parto de uma ética que diz que o mais importante é que eu seja feliz e não importa o que o outro está pensando, desde que eu seja feliz. Hedonismo. Qual é a sua ética? O seu conjunto de valores, porque a gente responde a algumas situações baseado na nossa ética. Esse é o nosso posicionamento. Se você é cristão, você tem um conjunto de valores cristãos e você vai dar uma resposta. Você vai dar uma resposta para o aborto, você vai dar uma resposta para o homossexualismo, você vai dar uma resposta para o controle de armas. Você vai dar uma resposta baseado na sua ética. O que Josué está dizendo para o povo é: qual é o caminho que vocês querem seguir? Israel havia se dobrado para os deuses daquele momento. Eles estavam lá em Canaã adorando os deuses cananeus, comendo os pratos que eles davam. Se dobraram aos deuses de hoje, da época. Deuses pagãos. Os cultos eram celebrados com orgias, com bebedeiras, com prostituição. A Bíblia é muito séria com isso. Esse é um ano que você vai ouvir muito desses assuntos. Você é contra ou você é a favor? Você é contra ou você é a favor? Qual é o seu código de ética? Baseado em qual ética você vai responder a essas questões? 1 Coríntios 6, 10 e 11. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, os adúlteros, os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino do céu. E é que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Deus te falar uma coisa, é um tempo de você se posicionar. Você pode se posicionar com o passado, você pode se dobrar à cultura de hoje, ou você pode seguir o conselho aqui
de Josué de servir a Deus. É uma decisão. Ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a nada. Você tem opção. Você tem opção. Agora, a posição que você vai tomar, qual é? É ficar olhando para o passado? É ficar olhando para o presente, ser engolido pela cultura? Ou é você e a sua casa servirem ao Senhor, porque vale a pena? O mundo pode se acabar, todo mundo pode virar trans, e eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por isso que agora vai exigir de nós, você cristão, que você cuide melhor da sua casa. Porque antes a gente terceirizava a nossa educação, a gente terceirizava os nossos filhos, a gente terceirizava para alguém cuidar, para alguém educar. Agora ou você educa, ou ele vai ser aculturado. Ou você ensina em casa, ou seu filho será engolido pela cultura. Vai exigir mais de nós. Vai exigir mais fé minha. Vai exigir mais Espírito Santo dentro de mim. Vai exigir mais fé para que eu acredite. Essa batalha cultural nós já perdemos. Mas o nosso princípio, o nosso valor, isso ninguém vai tirar. O que Josué está combatendo ali no povo hebreu é que eles adoravam os deuses no coração. Eles até responderam para Josué: não, nós vamos servir ao Deus vivo. Mas Josué estava falando de uma adoração que estava no coração. Não eram os ídolos, não eram as imagens, mas estava dentro. É mais difícil quando está dentro. Você não consegue jogar fora. Você vai jogar fora o que está dentro? Então Josué precisava tirar o Egito de dentro do povo hebreu. Isso estava difícil. E a gente vai ler lá em Juízes que de fato era muito difícil. Então a terceira opção aqui desse posicionamento, para mim e para você, com Josué, é exatamente esse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tome uma posição diante dessas situações. Qual é o nosso posicionamento? É claro que tem coisas que eu e você nós não escolhemos. Por exemplo, você escolheu o seu pai e a sua mãe? Sim ou não? Você escolheu a cor dos seus olhos? Você escolheu a cor da sua pele? Você escolheu onde você ia nascer? Você escolheu o seu nome? Você escolheu nascer rico ou pobre? Mas se pudesse, eu nascer no condado de... Pois é, nasceu na Barra Funda, se vira. Mas existem coisas que sim, nós escolhemos, e quem decide é você. Se você está com a sua esposa do lado, olha para ela e diga: você me escolheu. Você escolheu o nome dos seus filhos. Você escolheu até a roupa que você ia vestir hoje para vir aqui na igreja. Você escolheu ser crente. Ninguém colocou uma arma na sua cabeça. A vida ela é feita de escolhas, irmãos. Desde quando nós nascemos até a nossa morte, a gente vai fazendo escolhas. E nós somos frutos dessas escolhas. Desde o momento que a gente se levanta até o momento que finaliza o dia, milhares de escolhas são feitas. E algumas escolhas vão influenciar a nossa vida para sempre. Alguém já disse que nós somos a soma das nossas escolhas. A maioria das consequências da nossa vida é resultado de escolhas que nós fizemos. Isso aqui acaba com o vitimismo. Existem escolhas que darão bons resultados. E existem escolhas que é não bom. Piada interna. Um amigo nosso, pastor Obi Franco, ele fala: isso não bom. Vai dar ruim. Tem escolhas na nossa vida que não são legais. E essas consequências elas ficam.
E Josué, ele sabia muito bem disso. Ele tinha uma responsabilidade sobre o povo, ele era o líder daquele povo, mas ele estava posicionado. Vocês podem escolher o que vocês quiserem. Eu continuarei servindo ao Senhor. Josué não estava servindo ao Senhor naquele momento. Josué serviu a vida inteira. Josué, ele vai morrer com 110 anos. 110 anos diante do Senhor. Quantos anos você tem? Deixa eu te falar uma coisa, a gente pode ficar à mercê da loucura dos nossos dias, com a cultura de hoje. Nós podemos ficar à mercê do passado. E eu e você precisamos tomar uma posição diante do Senhor, diante da vida, diante das coisas. A igreja está tomando uma posição esse ano. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Mas eu estou falando de coisas aqui mais pessoais, porque isso precisa começar de dentro para fora. Talvez tenha coisas que você de fato precisa se posicionar. Você precisa conhecer quem é esse Deus. Porque eu vou te dizer que a ética cristã, ela é melhor que a ética do mundo. Se você optar pela ética secularizada deste século, você vai relativizar tudo que aparecer na sua vida. Porque o mundo ou as pessoas relativizaram a família? Porque Deus não está lá. Porque onde Deus está, família não é relativo, família é absoluta. Por que essa ética relativista a respeito do relacionamento entre as pessoas, ela é fluida? Eu uso a pessoa enquanto ela for útil para mim, quando não for mais eu jogo fora. Essa é a ética relativista. Mas numa ética onde Deus está, ninguém usa ninguém. Porque o nosso mandamento é amar uns aos outros. E existe uma ordem também, a gente deve considerar o outro superior a nós mesmos. Essa é a ética de Deus. Agora, a ética lá de fora vai relativizar tudo na sua vida. E aí, por isso que a ética lá de fora faz com que o cara case 6 vezes ou mais. Porque ele usa a pessoa e quando ela não for mais útil, ele joga fora. Aí ele casa de novo, casa de novo, casa de novo. Relativo. O que é que você quer para a sua vida? Hoje é um tempo de se posicionar. Mas para você se posicionar diante do Senhor, você precisa conhecer esse Deus. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. As coisas com Deus são assim, para sempre. Não se dobre diante dos deuses dos dias de hoje. Você pode dizer não. Esqueça o passado. Caminhe para frente. Se posicione. Eu vou pedir para você se posicionar de pé, para que a gente ore, a gente vai encerrar o culto. E eu quero que